Queridos, abram em Romanos capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 8 a 10, mas nós vamos nos ater apenas ao 10, tá bom? O texto diz assim: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Bom, queridos, a gente vai dar sequência, né? Lembrando que a gente não teve ministração a semana passada. A semana passada eu estava muito cansado, com a mente um pouco, né? E eu acabei não fazendo a nossa reflexão. Mas nós vamos voltar hoje, e hoje nós vamos ver o versículo 10, e eu não vou me ater muito ao versículo 10, e quando eu terminar ele, eu vou começar uma recapitulação, que eu só vou terminar na semana que vem, para quando eu terminar a recapitulação, eu entrar no versículo 11. Porque o versículo 11, ele começa, esse texto, na verdade, você percebe que é até aqui, do 1 até o 10, Paulo não traz assim nenhuma palavra de comando para nós, mas quando chega no versículo 11, ele começa dizendo assim, olha, assim também vós considerai-vos, né? Então, ele traz um comando para a gente, ainda que não seja ainda porque a aplicação de verdade vai vir a partir do versículo 12, né? Mas muda um pouco a perspectiva do texto, tá bom? Então a gente vai fazer uma recapitulação desde o 1, vai ser uma coisa rápida no caso, para que quando você chegar no versículo 11, você tenha noção do que Paulo realmente está tratando, tá bom, queridos? Olha, eu venho ouvindo essas ministrações, eu tenho ouvido as ministrações, né? A minha intenção, na verdade, é pegar na ordem certinha todas elas para ouvir, porque a gente vai descobrindo coisas novas à medida que vai ouvindo. É interessante isso, né? E foi ouvindo que me deu vontade de fazer uma recapitulação do texto. Para a gente tentar. Porque aqui, querido, eu disse para o pastor Jair, pastor, a minha tática com relação a essa carta é repetir muitos conceitos, né? São conceitos que a gente vai repetindo, no desejo e na oração de que vocês, ao ouvirem a repetição desses conceitos, alguma coisa fique guardada, entendeu? Como é uma parte muito teológica, querido, muito doutrinária, a gente às vezes ouve isso pensando assim, bom, mas isso não tem proveito para mim, isso não vai me ajudar em nada, eu quero saber o que que eu posso fazer, né? E aqui o que nós temos basicamente são verdades que são ditas a nosso respeito, entendeu? É lógico que há um propósito nisso. Depois que ele diz essas verdades, ele vai fazer a aplicação disso. E aí ele vai dizer, no versículo 12, ele diz, olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Então ele está dizendo o seguinte, olha, você já ouviu a parte doutrinária, você já sabe o que Deus diz a teu respeito, as bênçãos que são colocadas a teu respeito, agora você tem que se posicionar. E como é que eu faço isso? Não permitindo que o pecado reine no meu corpo. No corpo, né? Lembra, né? O meu espírito está pronto, meu espírito já foi alcançado, eu sou uma nova criatura, mas o pecado ainda habita o corpo. Então eu sou chamado por Deus a exercer a minha espiritualidade, a minha vida cristã, não permitindo que o pecado reine no meu corpo. Então, é a parte prática da mensagem. Mas nós ainda não chegamos nessa parte, tá bom? Então, nós vamos para o versículo 10 e nós vamos considerar esse versículo hoje. Já estudamos, lembrando, esses versículos aqui, 8, 9 e 10, eles são uma explicação da parte final do versículo 5 do texto, né? Quando Paulo diz que nós seremos plantados juntamente com Cristo na semelhança da sua ressurreição. E Paulo está explicando isso aqui, tá? Então nós vamos nos ater apenas ao versículo 10 e depois que eu terminar esse versículo, a gente volta para fazer uma recapitulação até onde der, na verdade, porque na semana que vem eu só termino essa recapitulação para poder começar o versículo 11. Então vamos lá. Pois quanto a ter morrido de uma vez para o pecado, vamos lá, eu estou aqui
Porque o pois aqui significa que Paulo está concluindo um pensamento, basicamente, né? Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. A pergunta é: o que que Paulo quer dizer ao afirmar que o Senhor Jesus morreu para o pecado? São coisas que são ditas e dependendo de quem você vai ouvir, eu tenho ouvido alguns pregadores, né? E eu tenho dado prioridade para pregadores mais reformados, se é que eu posso colocar dessa forma, para tentar melhorar aquilo que eu venho pregando, mas eles têm simplificado tanto que não há quase proveito, né? Eu vou tentar usar uma ilustração que eu vi hoje, mas simplifica tanto que a gente quase não tira proveito. Veja, pois quanto a ter morrido, está falando de Jesus, de uma vez morreu para o pecado. A pergunta, novamente, né? O que que Paulo quer dizer ao afirmar que o Senhor Jesus morreu para o pecado? Para alguns estudiosos, isso significa exatamente isso, que o Senhor Jesus morreu para o pecado. Outros dizem que ele morreu para o poder do pecado, ou para a força do pecado, ou ainda para a tendência do pecado. Olha, eu leio o texto e eu faço uma dedução simples. O texto está dizendo, pois quanto a ter morrido, o Senhor Jesus morreu de uma vez para o pecado. Bom, o que que significa? Ele morreu para o pecado. É o que significa, né? Agora, depois, quando eu estiver fazendo a recapitulação, e eu já tratei disso aqui em ministrações anteriores. Ele morreu quanto ao pecado como poder, como algo que exerce domínio, como algo que tem uma esfera de ação, um governo, uma autoridade. O pecado, querido, ele predomina no nosso mundo. Ele exerce governo no nosso mundo. Então, quando o Senhor Jesus entra no nosso mundo para nos alcançar, para nos salvar, ele se coloca numa relação com o pecado, entendeu? E essa relação foi quebrada, foi destruída, ela acabou quando o Senhor Jesus Cristo morreu. Por isso que, quanto a ter morrido, de uma vez ele morreu para o pecado, né? Agora eu chamo a sua atenção para uma outra expressão interessante. Ele diz, de uma vez morreu. Essa expressão significa que ele morreu de uma vez por todas, para nunca mais se colocar nela, para nunca mais se repetir. Esse fato de ele ter se colocado, que ele se colocou ao vir a esse mundo para nos salvar. Olha que coisa interessante, esse de uma vez por toda, isso é muito repetitivo, né? Ele se colocou dessa vez, mas isso já acabou, isso não vai se repetir mais. E você vai ver o autor de Hebreus, lá no capítulo 7, falando da mesma coisa, de que isso aconteceu uma vez só e nunca mais vai se repetir. Quando a gente vai para Hebreus 7, 26 e 27, o autor diz assim: olha, portanto, está falando de Jesus, né? Ele é exatamente o tipo de sumo sacerdote que nós necessitamos. Mostrando a necessidade de repetição dos sacrifícios do sumo sacerdote com o sacrifício oferecido pelo Senhor Jesus. Ele fez uma vez só e acabou, né? Esse é o significado de morrer uma vez para o pecado. Eu tenho ainda também um outro texto que é em Hebreus 9, versículo 11 e 12, onde o autor diz assim: olha, quando Cristo veio como sumo sacerdote deste sistema melhor que nós agora temos, ele entrou naquele tabernáculo do céu, maior e mais perfeito, que não foi feito por homens, nem faz parte desta criação. Deixa eu fazer uma pausa bem aqui. Eu estou lendo o Pentateuco, né? Eu li Gênesis, li Êxodo, li agora Levítico, começo hoje à noite o livro de Números. Há um texto interessante que aparece em Levíticos com relação à orientação que o Senhor está dando para Moisés. De vez em quando ele diz assim: olha, é para ser feito de acordo com o modelo que eu te mostrei. Então, assim, aquilo que Deus deu a Moisés como orientação para o tabernáculo não foi só apenas uma orientação, ele mostrou alguma coisa. E aqui o texto de Hebreus fala de um tabernáculo no céu, entendeu? A intenção que, assim, a dedução que se faz do texto é que Deus mostrou a Moisés esse tabernáculo no céu para que ele fizesse semelhante lá no deserto, entendeu? É muito curioso. Se você ler Levítico, a partir do versículo capítulo 20, você vai observar essa repetição que foi feito de acordo com o modelo que foi mostrado a Moisés, de acordo com o modelo que foi mostrado a Moisés. Muito provavelmente, querido,
o Senhor tenha dado a Moisés essa revelação desse tabernáculo no céu, que o Senhor Jesus entrou aqui. Quando Cristo veio, correta? Mas eu acredito que isso se deu enquanto ele estava morto, entendeu? O sacrifício foi feito, é que o autor de Hebreus disse que o Senhor Jesus entrou lá e ele ofereceu um sacrifício comparecido com aquele que era realizado pelos sacerdotes, os sumos sacerdotes no Velho Testamento, né? Só que ele não levou sangue de animais, ele levou o seu próprio sangue e ele derramou esse sangue ali sobre o propiciatório. Mais uma vez, eu chamo sua atenção para algo interessante. O que nós estamos estudando aqui não tem a ver conosco ainda. Paulo está focando na pessoa do Senhor Jesus Cristo e essa repetição de que foi feito uma vez por todas, de que não há necessidade, isso tem aplicação a nós. Por quê? Porque tudo que nós estamos estudando nessa sessão aqui diz respeito a uma doutrina chamada de união, da nossa união com Cristo, a união mística com o Senhor Jesus Cristo. E essa doutrina, ela nos ensina que aquilo que aconteceu a Jesus é atribuído a nós. É atribuído a nós. Então o sacrifício foi feito uma vez só. Não há necessidade de repetição. A obra foi tão perfeita que ela nunca mais terá necessidade de se repetir. Eu poderia dizer a vocês, querido, que a salvação é uma obra tão completa que não há necessidade de reconciliação, de você voltar aqui à frente e dizer eu estou me reconciliando com Jesus. Tipo assim, espiritualmente isso não há necessidade. Talvez se há uma necessidade, seja uma necessidade... Que foi, Rodrigo? Ah, sim, cara. Desculpa. Tá descarregando, né? Isso. Se há uma necessidade, querido, é nossa no sentido de que, tipo assim, mas não que isso tenha valor espiritual, mas tem valor para nós. Eu, de vez em quando, eu faço uma coisa que eu considero interessante, entendeu? Eu vou para o meu quarto, eu vou orar, e ali eu reafirmo a minha crença no Senhor. É como se eu estivesse refazendo a confissão de fé. Senhor, eu creio em Jesus Cristo como teu filho unigênito. Eu creio que ele morreu, que ele foi sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu faço aquilo que os pregadores fazem, levam as pessoas a fazerem enquanto estão aceitando a Cristo, entendeu? É uma espécie de reconciliação. Não que isso mude alguma coisa diante do Senhor, não muda, né? Isso me ajuda na minha caminhada, mas diante do Senhor, não. E eu não faço isso porque eu estou desviado dos caminhos do Senhor, distante, e eu quero me reconciliar. Não, não. Novamente, é uma espécie de ritual que eu faço diante do Senhor e que me ajuda na minha caminhada, tá bom? Bom, um resumo interessante, querido, do que nós lemos aqui nesse versículo 10 do capítulo 6 de Romanos, que diz assim: pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, ou com vistas ao pecado, mas quanto a viver, vive para Cristo. Um bom resumo disso aqui, irmãos, está em Hebreus 9. Só o versículo 28. Paulo diz assim, olha, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, né, uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, ou separado do pecado, aos que o esperam para a salvação. Observe que esse texto, ele faz aqui menção a duas vindas do Senhor Jesus Cristo, né? Na primeira vez, ele veio como filho de Maria, e ao entrar no mundo como um de nós, ele entrou na esfera de ação do pecado, em relação com o pecado, e ele se coloca debaixo da lei. Isso é dito lá em Gálatas, que nós já estudamos isso aqui bastante, né? Já tratamos isso aqui. Na segunda vez, ele virá sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ou seja, ele virá para consumar a sua obra de salvação. Isso está aqui nesse versículo 28 do capítulo 9. Quando o autor de Hebreus diz, querido, na segunda vez, ele vai vir segunda vez, não significa, aliás, quando ele sem pecado, na verdade, ele não significa aqui que agora ele vai vir sem ter pecado na sua pessoa. Né? Não está dizendo que ele veio na primeira vez em pecado e agora ele vai vir sem pecado. Não, não. Quando ele veio na primeira vez, ele também veio sem pecado. É bom que a gente guarde isso em mente o tempo todo. O Senhor não pecou, entendeu? Ele se fez pecado no nosso lugar, ele carrega o peso do nosso pecado, a culpa do nosso pecado, é punido por causa disso, mas ele não pecou, na verdade. O que
o autor quer dizer, quando ele usa a expressão sem pecado, é que na primeira vinda de Jesus, ele veio e ele esteve em conexão com o pecado, em relação com o pecado. Porém, quando ele vier a segunda vez, querido, ele virá sem nenhuma relação com o pecado. Ele virá para nos salvar, na verdade, para nos resgatar, para nos levar para si. Então, resumindo isso aqui, né, eu posso dizer que a relação do Senhor Jesus com o pecado, ela foi apenas temporária. Foi somente para aquele curto período de tempo, mas isso não acontecerá de novo, porque ele fez uma vez por toda tudo quanto era necessário para libertar o seu povo da sua relação com o pecado e com a morte. Em outras palavras, o Senhor Jesus terminou com o pecado e com a morte de uma vez por todas, irmãos. E por que que isso é importante? Por que que Paulo vem repetindo? Porque ao morrer para o pecado, por todas para o pecado. Todavia, quanto a viver, vive para Deus. Ele vem repetindo isso ao longo desse capítulo 6. Ele morreu uma vez por toda, a relação com o pecado acabou. Ele se coloca nessa relação, mas isso foi temporário. Isso não existe mais. O pecado não tem mais nenhum domínio, o pecado não tem mais nenhum governo, não exerce mais nada sobre ele. Por que que isso é tão importante? Por causa da doutrina da nossa união com Cristo. Aquilo que é verdade a respeito de Jesus é verdade a meu respeito. É muito importante que a gente guarde isso em mente, tá bom? Quando a gente estiver fazendo a recapitulação, eu vou tratar um pouco mais disso. Bom, nós vimos a primeira parte, porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas, né? Agora nós vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui na segunda parte, quando Paulo diz: todavia, quanto ao viver, vive para Deus. E novamente começamos com uma pergunta, né? O que quer dizer a expressão vive para Deus? Será que Paulo está se referindo à obediência do Senhor Jesus Cristo a Deus? Dificilmente é isso, querido, porque ele sempre foi obediente. Ou será que Paulo está se referindo ao tipo de vida que o Senhor Jesus deveria viver para Deus? Novamente, isso é improvável, porque mesmo quando esteve na terra, o Senhor Jesus sempre viveu inteiramente para Deus. A minha comida é fazer a vontade de Deus, né? Disse o Senhor. Então, o que que significa viver para Deus? Significa que o Senhor Jesus agora está vivendo exclusivamente na esfera de Deus. Veja, irmãos, eu quero que você entenda isso. Houve um tempo, enquanto o Senhor esteve aqui na terra, que ele estava na esfera do pecado e da morte. Agora ele não está mais nessa esfera. Agora ele está na esfera de Deus. Agora ele vive para Deus. Viver para Deus significa que ele voltou para o seu lugar de origem, entendeu? Ele sempre viveu nessa esfera, vou colocar nesse governo, nesse domínio de Deus. Ele sai dessa esfera, entra na nossa esfera nossa de pecado para nos redimir. Mas uma vez que ele fez isso, que ele foi para a cruz, ele encerrou com esse negócio aqui e ele volta para o seu lugar de origem. Paulo está ensinando aqui, querido, que o Senhor Jesus ele foi restaurada àquela posição na qual ele estava antes de vir a esse mundo. Eu queria chamar sua atenção para algo que eu acho interessante, irmãos. Quando Jesus vem a esse mundo, ele sabe das consequências disso na sua vida. Ele sabe o sofrimento que ele vai trazer sobre si mesmo. Ele vai se colocar numa situação muito delicada. Ele vai se colocar no nosso lugar, entendeu? Ele vai sofrer a nossa condenação, ele vai sofrer por causa do nosso pecado, ele vai morrer por causa do nosso pecado, né? Ele se coloca voluntariamente debaixo do governo, do domínio do pecado, da lei, entendeu? Para nos salvar. Isso é feito uma vez só, irmãos. Isso não vai ser mais repetido. Mas enquanto ele esteve aqui, ele teve que se submeter a tudo isso. Eu gosto muito de Filipenses, no capítulo 2, quando ele passa a descrever. Ele traz uma espécie o Senhor vai se rebaixando até morrer e morrer de cruz, entende? O nome disso, irmãos, é amor. O nome disso é um amor que é incompreensível para nós. Muitas vezes nós até falamos desse amor, mas nós não conseguimos compreender a grandeza desse amor de Cristo por nós. Olha, irmãos, ser cristão é um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande. Sim,
Tem os seus problemas? Tem, entendeu? Nós somos chamados a abrir mão de muita coisa por causa daquilo que nós cremos, mas é um privilégio tremendo. O próprio Deus, o Criador de todas as coisas, ele abre mão do seu lugar de glória voluntariamente. Ele vem a esse mundo, se coloca no nosso lugar, morre a nossa morte, sofre a nossa condenação. Isso tudo para nos proporcionar a salvação, para nos aproximar dele, entendeu? Então é realmente uma manifestação muito grande do amor de Deus para conosco. Veja, então repetindo aqui, o que Paulo está ensinando aqui é que agora o Senhor Jesus Cristo ele foi restaurado àquela posição na qual ele estava antes de vir, né, a esse mundo. Aí eu vou te mostrar uma coisa interessante que está no livro de João, o Evangelho de João, no versículo 5. É uma oração de Jesus. Olha a oração de Jesus. E agora, ele está orando a Deus, né? E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele está no Getsemane, sabe que vai ser preso e vai ser morto, e ele ora a Deus, dizendo assim: olha, Pai, restaura a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, restaura o meu lugar de origem, na verdade. Eu vim, eu cumpri o que tinha de cumprir, fiz o que tinha de fazer, agora que o Senhor possa me levar de volta para o meu lugar de origem, né? Aí o Lord Jones, falando sobre esse texto, ele diz algo interessante. Ele diz assim, olha, desde a eternidade, ele tinha compartilhado essa glória com o Pai. Porém, com o fim de redimir-nos, pôs de lado alguns dos sinais e a insígnia daquela glória eterna, humilhou-se, destituiu-se de toda a reputação, veio na semelhança de homem, na forma e na semelhança da carne pecaminosa, e sua glória ficou velada e oculta. Todavia, agora ele vê que está prestes a morrer e a consumar sua obra, e assim eleva ao Pai a petição. Diz ele: completei, concluí a obra que me deste para fazer. E porque a tinha feito, continua sua petição, dizendo: glorifica-me tu com o teu próprio ser essencial, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele veio fazer uma obra, ele fez, ele concluiu, agora ele vai voltar para o seu lugar de origem, querido. Olha, eu vou ser repetitivo, mas nós temos aqui a mesma ideia de Romanos 6. Essa oração do Senhor Jesus, ela reflete a mesma ideia. O Senhor não está mais na esfera do pecado. Ele está na esfera de Deus. Ele veio, se colocou nessa esfera, concluiu a sua obra, saiu dessa esfera e voltou para a esfera de Deus. E por causa disso, irmãos, ele desfrutará de novo a glória que tivera com o Pai e que por algum tempo tinha postilado para realizar a obra da redenção. É muito curioso que a gente entenda a obra da salvação por essa perspectiva, irmãos. As pessoas ficam dizendo assim: aceita Jesus Cristo, senão tu vai para o inferno, aceita Jesus Cristo, senão... Mas elas não têm muita noção do que foi feito, irmãos. E também não compreendem, porque dizem da boca para fora, mas não compreendem porque que é tão grave alguém rejeitar o amor de Cristo, rejeitando esse amor, entendeu? Rejeitando esse amor. Veja, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, ele vem a esse mundo, querido. E ele vem a esse mundo para oferecer salvação ao mundo. Mas o mundo olha para Jesus e olha para o que ele fez e escarnece, e zomba, entendeu? E não quer nem saber, vira as costas para isso. Bom, o que resta para uma pessoa assim, irmãos? Condenação, querido. Está rejeitando a maior oferta de amor que alguém poderia ter acesso. Então o que resta para ela é condenação. Resumindo aqui o versículo 10, querido, o ensino do versículo 10. O Senhor Jesus fez tudo o que era necessário uma vez por todas. Não há necessidade de mais nenhuma ação. Assim, quando ele vier outra vez, virá em glória, cavalgando com as nuvens dos céus, rodeado dos seus santos anjos. Como Rei glorioso, ele virá para julgar o mundo, destruir todo o mal, estabelecer o seu reino e reinar em glória para todo sempre. É basicamente esse o ensino. Ele fez o que tinha de ser feito e agora ele vive para Deus. Só que ele vai voltar mais uma vez aqui. E quando ele voltar, ele não virá mais como
ele não se coloca lá mais nessa esfera, entendeu? Ele vai vir como Deus Todo-Poderoso. Ele vai vir como o rei, ele vai vir como o juiz de toda a terra. Ele não vem mais para salvar, ele vem para julgar, na verdade. Bom, eu já disse aqui, querido, que o foco dos versículos 8 a 10 é a pessoa e a obra do Senhor Jesus. É importante que a gente não perca isso de vista, entendeu? E, e é importante, querido, porque eu preciso compreender o que vai vir a seguir. Quando eu chegar no versículo 11, eu preciso ter consciência de tudo que foi ensinado aqui, querido. Paulo queria que nós soubéssemos aqui, irmãos, que o Senhor Jesus terminou com o pecado e com a morte uma vez por toda, que ele não morrerá mais, entendeu? Porque a morte já não tem mais domínio sobre ele. Paulo queria que nós soubéssemos também que ele venceu e subjugou a morte, que a sua ressurreição é a derrota da morte. Paulo também queria que nós soubéssemos, querido, que agora ele está inteiramente, totalmente, sem limitações na esfera de Deus e da sua glória. E ele vai permanecer ali para sempre. E mais ainda, que a sua relação com o pecado e a morte foi apenas temporária e foi feita por amor de nós. Esse é o ensino de Paulo nessa sessão. Tudo voltado para Jesus, o que ele fez, sua vida e sua obra, o que ele fez. E por que isso é tão importante, querido? Porque a essência desse ensino é o que diz respeito a Jesus, diz respeito a nós também. Eu queria que você compreendesse, irmãos. Eu queria que você entendesse essa relação, porque nós precisamos não só compreender isso, mas nós precisamos crer nessas verdades, entende? Nós estamos em Jesus, nós somos batizados em Jesus, nós fomos inseridos em Jesus, portanto, aquilo que diz respeito a Ele também diz respeito a nós. Aí eu queria fazer uma pequena revisão, eu vou até ver aqui até onde que vai dar para ir, na verdade. Eu queria fazer uma revisão, querido, do que nós já vimos aqui nesses versículos, nesse capítulo 6. Não é bem uma revisão. Eu saí pegando os tópicos principais daquilo que eu já ministrei para a gente recapitular até chegar no versículo 10 novamente, que só vai acontecer na semana que vem, tá bom? E aí a gente começar o versículo 11. Olha só, esse capítulo 6, ele é dividido, irmãos, ele foi dividido, na mente de Paulo, ele foi dividido em duas etapas, em duas partes. Do versículo 1 ao 14 e do versículo 15 até o final. E por que a gente acha que Paulo dividiu isso? Pega a tua Bíblia bem aí, leia o versículo 1 do capítulo 6. Pega aí, se você tem Bíblia, por favor, vai aí rapidinho, mesmo no celular. No versículo 1, Paulo diz assim, olha, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente mais, cada vez mais? Agora vá lá para o versículo 15, e você vai perceber, querido, que há praticamente uma repetição do que ele diz no versículo 1. E então, havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da graça, e sim da lei e sim da graça? De modo nenhum. Só que aqui no versículo 15 tem a resposta que Paulo não dá no versículo 1. Ele vai dar essa resposta para a pergunta que é feita no versículo 12, entendeu? Mas é o mesmo texto, elaborado de maneira um pouquinho diferente, mas é a mesma. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente mais, ainda mais? E no versículo 15, e então? É a mesma coisa, que diremos então, né? E então? Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? É a mesma pergunta, entendeu? Agora, veja, de que trata essas duas partes, irmãos? Só para a gente recapitular muito rapidamente. Na primeira parte, Paulo trata aqui da questão do perigo do antinomismo, entendeu? De um modo mais ou menos, na verdade, de uma maneira totalmente doutrinária, né? Ele trata dessa questão do antinomismo. A ideia de que não importa o que eu faça, eu sou salvo, entendeu? A ideia de viver sem lei, ele vai tratar disso aqui. Os dois primeiros versículos desse capítulo aqui, querido, eles não fazem mais que levantar a questão e dar uma resposta geral. Do 3 até o 11, o apóstolo dá uma resposta mais detalhada e faz uma exposição da doutrina da nossa união com Cristo. E aí, depois dos versículos 12, 13 e 14, ele nos dirige um apelo à luz disso tudo. Eu já falei sobre isso, né? Primeiro, uma exposição doutrinária da nossa relação com Cristo,
da nossa posição em Cristo, do que Deus diz a nosso respeito, e depois disso, uma aplicação, um convite a viver de acordo com aquilo que nós aprendemos. A segunda parte, que vai do versículo 15 até o final, ela é mais prática e experimental. Eu não vou me ater a isso, tá bom? Olha só, versículo 1 e 2, é bem rápido. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E ele responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele, para o pecado, né? É, essa resposta. Tudo que nós vimos até aqui no versículo 10, na verdade até o 11, tudo que nós vimos é apenas Paulo respondendo essa pergunta, querido. É muito interessante que você observe o texto por essa perspectiva. Essa é uma pergunta que Paulo ele faz à igreja, né? Ele se antecipa, na verdade, por causa do que ele disse no capítulo 5, principalmente pela parte final, os versículos 20 e 21. Ele sabendo que aquele ensino poderia gerar dúvidas, então ele lança as perguntas e ele mesmo responde com a intenção de facilitar a vida dos irmãos, né? Bom, a pergunta é exatamente essa, irmãos. Eu estava vendo um pregador hoje de uma igreja presbiteriana do Nordeste. Né? É engraçado o sotaque. O que nós faremos, na verdade? Vamos continuar pecando? Aí ele ilustra isso da seguinte forma, né? Ele diz o seguinte: imagine que você jogava no time do inferno e o diabo era o treinador. Né? Aí o Senhor vem, te tira desse time e te coloca no time do céu, onde Jesus é o treinador. E agora você é chamado a defender o time do céu. Não há mais cabimento em você querer voltar para o antigo time e continuar jogando, ou estando no time do céu, defender o time do inferno, entendeu? Não dá mais para você fazer isso. Ele faz uma ilustração lá bem interessante, irmãos, mas a ideia dele é chocar a gente com o que Paulo está dizendo. Ah, quer dizer que nós somos salvos pela graça, isso não depende da gente, do que eu faço ou do que eu deixo de fazer, isso agora é obra de Cristo, então se eu faço isso, isso não interfere na minha salvação, se eu não faço aquilo, isso não interfere na minha salvação, quer dizer que eu posso viver da forma que eu bem entendo? E ele vai dizer, não, não é isso. Na verdade, Paulo diz, de maneira alguma, de modo nenhum. Né? Como eu disse lá da outra vez, quando eu estava ministrando isso aqui, né? Tá louco pensar uma coisa dessa? Aí ele pergunta: como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? E o absurdo está exatamente nisso. Se você foi salvo pela graça, você já morreu para o pecado. Então não faz sentido querer pecar para continuar desfrutando da graça. Você já morreu para o pecado. Olha, querido, esse capítulo foi escrito para tratar de um problema, né? E o problema é exatamente a questão da graça. Se é verdade que onde o pecado foi abundante, a graça foi muito mais abundante, bom, se isso é verdade, então a pergunta vem: vamos permanecer no pecado para que a graça continue aumentando cada vez mais? Essa é a questão de Paulo aqui. Essa pergunta, ela vai ser respondida praticamente em cada versículo, do 2, do 3, no 4, até o 11, Paulo está tratando disso. Está respondendo essa pergunta. Quando Paulo diz, querido, que nós morremos, ele está se referindo a um só ato, a um só evento, a algo que aconteceu num ponto único da história. Ele está se referindo aqui ao que aconteceu quando nós deixamos de estar em Adão e começamos a estar em Cristo. Isso é dito porque algumas pessoas entendem, né, estar morto como se fosse uma coisa, não conseguem entender o morrer no sentido em que Paulo usa aqui, é o famoso verbo aoristo, que indica uma ação passada, uma ação específica que aconteceu, né? E essa ação específica é exatamente isso. Um dia eu estava em Adão, e eu fui tirado de Adão e colocado em Cristo. Então ali eu morri para o pecado, eu fui tirado da esfera do pecado, do governo do pecado e colocado aqui debaixo desse reino de graça. É o que Paulo diz no capítulo 5, né? Eu sou arrancado do reino do pecado e colocado debaixo do reino da graça. Esse ato é morrer para Cristo, é chamado de morrer para Cristo, entendeu? Agora veja, em que sentido nós morremos como cristãos para o pecado?
no sentido de que nós morremos para o domínio do pecado. Nós morremos para o governo do pecado. Não apenas para a culpa, como alguns entendem, né? Ah, nós morremos para a culpa do pecado, eu não sou mais culpado. Não, nós morremos para a culpa do pecado, mas também nós morremos para o domínio e para o governo do pecado. Eu saí, aquele homem, o Edilson que estava em Adão, ele morreu, na verdade. Porque ele morreu em Cristo, porque ele morreu com Cristo, ele saiu da esfera do pecado. Assim como Cristo, quando morreu, ele saiu da esfera do pecado e voltou para o seu lugar de origem, para a esfera de Deus. Assim, o Edilson que estava em Adão e que é arrancado de Adão e colocado em Cristo, ele morre para essa esfera. O pecado não tem mais domínio, o pecado não tem mais governo. E aí, antes que eu chegue lá, deixa eu adiantar logo, tá bom, querido? Quando Paulo diz isso, ele está se referindo ao meu velho eu, à minha antiga natureza. Ele vai dizer que mesmo estando morto, mesmo não estando mais na esfera do pecado, o pecado ainda habita os membros do meu corpo. Eu acho que é isso que faz tanta confusão na mente das pessoas, né? Como é que eu posso estar morto para o pecado, pastor, se eu sinto a tentação no meu corpo, se algumas vezes eu cedo a elas? Como é que isso é possível? O pecado, querido, só não tem mais o poder de me condenar ao inferno, entendeu? O pecado não tem mais o poder de me tirar a salvação, de forma alguma. O que acontece agora é que o pecado habita os membros do meu corpo e eu vou ser chamado por Paulo, a partir do versículo 11, 12, desse capítulo 6, a viver como morto, entendeu? A me considerar morto. A não ceder, a não oferecer os membros do meu corpo ao pecado, né? Para a prática da iniquidade. É bem interessante, mas ele está se referindo apenas ao corpo, né? Bom, antes de ser justificado, nós estávamos debaixo do reino do pecado, ou seja, estávamos sob o domínio, sob o governo do pecado. Mas uma vez justificados, estamos sob o reinado da graça, ou seja, sob o domínio e o governo da graça. Irmãos, usando uma linguagem muito bíblica, eu estava no império das trevas e eu fui arrancado de lá e transportado para o reino de Deus. Isso é morrer para o pecado. Significa que ele não tem, aquele império das trevas não tem mais poder sobre a minha vida, tá bom? Bom, o ensino aqui nesse versículo 2 aqui, quando Paulo está respondendo à pergunta que é feita no versículo 1, é o seguinte: no momento em que nós somos regenerados, no momento da nossa justificação, né, é na justificação, querido, que esse ato se torna uma experiência nossa, né? Nesse momento, nós nos tornamos cristãos, nós ficamos mortos, completamente mortos para o domínio do pecado. Nós ficamos inteiramente fora do território. Morrer para o pecado é exatamente isso. É ser tirado desse território do pecado e transportado, usando a figura do pastor lá, né? É ser arrancado do time do inferno e colocado no time do céu, entendeu? É isso. Isso é morrer para o pecado. Bom, veja, qual é a resposta de Paulo para o questionamento feito no versículo 1? O objetivo geral da graça é destruir o pecado e todas as suas obras e tudo que lhe diz respeito. Ora, se estamos sob o poder que está destruindo o pecado, o poder da graça no caso, como eu posso continuar no pecado? Entende? Essa é a resposta de Paulo. Você foi tirado de um império do poder do pecado, do reino do pecado, e transportado para o reino da graça. A graça tem uma finalidade: destruir o poder do pecado. Se você foi tirado do reinado do pecado, colocado no reino da graça, e a graça tem a finalidade de destruir o pecado, então como eu posso continuar pecando? Paulo vai dizer: olha, isso é inimaginável, isso é inconcebível, na verdade. Essa é a resposta geral, querido. Não posso, nós não podemos, porque nós já morremos pro pecado. Agora, a partir do versículo 3, ele passa a explicar essa resposta que ele deu, entendeu? Continua, o foco é o mesmo. A questão é a pergunta lá. Quer dizer que nós vamos continuar no pecado para que a graça continue aumentando? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque nós já morremos pro pecado. Aí, isso é a resposta geral. Agora, a partir do 3, ele vai esmiuçar um pouco mais. Ele vai continuar respondendo, mas usando uma linguagem um pouco diferente. Aí é dito no 3, olha, ou será que vocês ignoram, olha a pergunta, né? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus,
fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Você observa aqui que há uma mudança. Nós morremos com Cristo. Então nós não podemos voltar e praticar o pecado porque nós já estamos mortos. Agora ele vai explicar isso, entendeu? Ou vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Essas palavras aqui, irmãos, batizado e batismo, elas são muito importantes para nós. Todos os comentaristas, todos os pregadores que eu já ouvi até hoje, eles entendem aqui o batismo como o batismo em águas. É curioso isso, irmãos. Leia Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 11, e não há em nenhum lugar qualquer menção a batismo em água. Por que que eles acreditam que aqui Paulo está falando de batismo na água? Como se fosse um símbolo, entendeu? O pregador lá que eu estava vendo hoje diz assim, olha, qual é a confirmação de que eu realmente estou no time do céu? E ele diz, é o batismo. O batismo confirma que você está no time do céu. A pergunta que veio na minha mente, se eu tivesse ouvindo esse pastor, é, pastor, e aqueles que se batizam e não vão para o céu, como é que fica? Se o batismo é essa confirmação. Porque, irmãos, é colocar o batismo numa posição que ele não foi dada a ele pelo Senhor, entendeu? Então, é muito importante que a gente pergunte o que Paulo quer dizer com batismo, porque ele fala aqui, olha, ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo, né? Em Cristo Jesus, não. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Nós somos batizados em Cristo, na morte de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Bom, querido, primeiro, eu chamo a sua atenção para um fato interessante, né? Há um consenso entre nós cristãos, na verdade, há uma unanimidade entre nós, entre os evangélicos, que o tema central desse capítulo é a nossa união com Cristo. Paulo está falando da nossa união com Cristo. Segunda coisa que é importante a gente compreender aqui, é por meio do batismo que essa união com Cristo é realizada. Observe, querido, eu queria chamar sua atenção para isso. É um pensamento lógico. Há consenso que Paulo está falando da nossa união, e a união se dá por meio do batismo. É o que o texto está dizendo, né? Será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, né? E aí ele vai dizer, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo ressuscitou do... Então, a ideia aqui é a nossa união com Cristo. Essa união se dá pelo batismo. Então, fica a pergunta, quer dizer que todo aquele que é batizado, ele é unido a Cristo, ele é inserido em Cristo? Porque aí eu sou obrigado a perguntar, irmãos, quantas e quantas pessoas eu mesmo já não batizei e que essas pessoas não estão mais servindo a Cristo? Se bem que essa é uma característica interessante da igreja, né? Nós temos um número pequeno de pessoas que acontece isso. Desviado mesmo da igreja, eu acho que nós temos aí umas 7 ou 8 pessoas só afastadas de Cristo. Há muita gente que foi embora para outras cidades, entendeu? São dois fatos interessantes com relação à igreja Kairos, irmãos. Poucos desviados e poucas pessoas que saem daqui para uma outra igreja. Nós temos pouquíssimas pessoas que nasceram aqui. Gente que veio de outra igreja que não ficou, eu não conto. Gente que nasceu aqui e que não está mais aqui conosco, foi para uma outra igreja, aqui nessa cidade eu só conheço 2 pessoas. Só 2 pessoas. Tá. O fato é que eu não posso ter o batismo nas águas, porque, vou repetir, irmãos, olha, primeiro, há um consenso, há uma unanimidade entre os evangélicos que o tema central dessa carta, desse capítulo, é a nossa união. E a segunda questão aqui que é colocada é que é por meio do batismo que a união com Cristo é realizada. Então eu sou unido a Cristo por meio do batismo. Se o batismo é em águas, eu estou dizendo que eu sou salvo pelo batismo nas águas. Então que batismo é esse que ele está falando? Não pode ser o batismo nas águas, irmãos. Não pode, entendeu?
Veja a pergunta: que espécie de batismo é ensinado no Novo Testamento que diz definitivamente que é um batismo que nos incorpora, que nos insere em Cristo e nos liga a Ele? Eu respondo a vocês. Primeiro, não é o batismo em água. Isso aí está em 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13, onde Paulo trata disso de maneira muito fácil. Olha só, versículo 12 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Agora veja, pois em ou por um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, inseridos em um só corpo, o corpo de Cristo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Portanto, querido, aqui o batismo que Paulo está se referindo aqui não pode ser o batismo nas águas, mas é o batismo efetuado pelo Espírito Santo. Ou seja, é quando nós somos inseridos em Cristo. Esse é o batismo do qual Paulo fala aqui. Veja, é porque nós estamos unidos a Cristo que derivamos dele todos esses benefícios. É porque nós estamos unidos a Cristo, a Ele, né? E esse aqui é o argumento de Paulo em Romanos 5,10 em diante, aquela seção que a gente conhece bastante, é que a nossa salvação final está garantida, pois tudo o que aconteceu com Jesus aconteceu conosco, ou diz respeito a nós. A mesma coisa acontecia, querido, quando nós estávamos em Adão. Foi o pecado, o único pecado de Adão, aquele pecado que ele cometeu lá com a Eva, que trouxe sobre nós todas as más consequências. E é a ação de Cristo que traz sobre nós todas as bênçãos. Assim como nós estávamos em Adão, assim nós estamos em Cristo. Essa é a doutrina da nossa união com Cristo. Eu estava em Adão, agora eu estou em Cristo. Eu fui inserido em Cristo, né? E esse batismo, ele aconteceu quando nós deixamos de estar em Adão e passamos a estar em Cristo. Historicamente, querido, para que você tenha uma noção mais compreensível do que eu estou falando, isso aconteceu na morte de Cristo. Nós somos inseridos pelo Espírito Santo em Cristo. Irmãos, é bom que a gente compreenda essas coisas. E eu acho que repetir isso nos ajuda a tentar entender, entendeu? O ensino bíblico é que nós estamos tão conectados a Jesus quanto um ramo está conectado à videira, à figueira. Há essa união, é chamado de união mística, né? Nós somos inseridos, irmãos. Pense numa coisa, é, eu não tenho nada para. Mas pense que você vai. Vamos usar a figura que Paulo usa em Romanos, se eu não me engano, é Romanos 9 ou é 10, 11, onde ele diz que nós somos o galho de uma figueira brava, que é arrancado da figueira brava e inserido em Jesus, na figueira verdadeira, entendeu? É isso que é salvação, querido. É isso que significa esse batismo, essa inserção. O Senhor faz uma operação, entendeu? Ele nos arranca da figueira brava e nos insere na figueira verdadeira, tá? Passamos a fazer parte dessa figueira, tá bom? Não por causa de nós, não por causa dos nossos esforços, por causa da nossa bondade, por causa da nossa religiosidade, ou por qualquer motivo que haja em nós, mas porque Deus escolheu fazer dessa forma, somente por isso. Tá? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, tenha isso em consideração, porque esse é um ensino. Nós somos batizados, na verdade. Bom, já sabemos que nós somos batizados em Cristo, o que significa que nós estamos ligados a Ele, unidos a Ele, e assim nós estamos participando do que aconteceu com Ele. Agora, o que significa isso, irmãos? Muito rapidamente para encerrar aqui. Primeiro, significa que nós estamos ligados a Jesus em sua morte. É o que o autor vai dizer aqui no versículo 3, na verdade, novamente, né? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, batizado é ser inserido, né? Fomos batizados na sua morte, então é na morte que nós fomos inseridos, tá bom? Nós estamos ligados a Ele na morte. E isso aqui já foi dito em Romanos 5,12, irmãos, que quando Adão pecou, todos nós pecamos porque nós estávamos em Adão. Agora aqui ele afirma que quando Cristo morreu, todos nós morremos com Ele porque nós estávamos ligados a Ele, né?
E porque nós somos batizados nele, na verdade. Bom, essa coisa de estar unido a Cristo significa que nós somos ligados a ele na morte, significa que nós somos ligados a Jesus também no sepultamento. Paulo fala disso no versículo 4. Queridos, também significa que nós estamos ligados a Jesus na sua ressurreição. Isso também está no versículo 4, tá bom? Eu vou parar por aqui porque o horário já está estourando já. Mas seria muito interessante. A gente vai continuar isso aqui, só uma terminar essa recapitulação aqui bem rapidinho na semana que vem, para a gente começar. Só para você guardar na sua mente, no seu coração, irmãos. Você está em Cristo. Eu falo porque eu considero vocês como crentes, tá bom? Então vocês estão em Cristo. Isso significa que vocês foram inseridos pelo Espírito Santo em Cristo. Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo, né? Então você foi inserido nesse corpo. Lá em Efésios ele fala de um prédio, né, de um edifício. Nós somos inseridos nesse edifício. Então nós estamos em Cristo. Isso não é, tipo assim, não há méritos de nós, nosso nesse processo todo, nessa ação do Espírito Santo. Não há, irmãos. Não há nada que eu possa fazer para contribuir para que isso tivesse sido feito. Não há nada. É uma obra totalmente divina, entendeu? Ele nos inseriu em Cristo. É por isso que nós somos salvos. É por isso que nós temos acesso ao Senhor. É por isso que a nossa salvação não depende de nós lá no começo, né, nesse processo inicial. Não depende de nós nesse processo que se dará até a nossa partida para a glória. É obra de Cristo, é obra de Deus, na verdade. Agora, veja, é por isso que algumas pessoas acreditam que elas podem fazer o que bem entendem. Pastor, se não depende de mim no começo, se não depende de mim no meio e nem no final, então isso não significa que eu posso fazer qualquer coisa. Não, irmãos, não. Por quê? Porque se você está em Cristo, Paulo diz, você já morreu. Você morreu para o pecado. Você foi tirado do reino do pecado e transportado para o reino da graça. O reino da graça tem uma função, qual é? Destruir o pecado. Se você foi inserido nesse reino, como é que você pode continuar pecando? Não existe possibilidade. Nenhuma. Então, o cristão, irmãos, é alguém que não depende de si para ser salvo. É alguém que, por mais que se esforce, por mais que busque ao Senhor, por mais que faça a obra de Deus, isso não ajudará na salvação. Ao mesmo tempo, querido, o cristão é alguém que não nutre o pensamento de que, já que não depende em nada dele, ele pode fazer o que bem entende. Isso não é verdade. Eu vou repetir para vocês algo que eu tenho dito aqui ao longo dessas ministrações em Romanos. Quando uma pessoa, tipo assim, ela pode até pensar nisso? Pode. É quase que um raciocínio lógico, né? Ó, não depende de mim no começo, não depende de mim no meio, no processo, não depende de mim no final. Então isso não significa que eu posso fazer o que eu quiser. É quase que um pensamento lógico, entendeu? Você pode até ser levado a pensar nisso por causa das deduções que são feitas nas ministrações. Mas daí a querer viver isso é, é um mundo de distância, irmãos. Porque se você é salvo, se o Espírito Santo habita no teu coração, o desejo do teu coração vai ser viver para Deus. Irmãos, eu quero que você entenda isso. Tem que haver no nosso coração um desejo de servir a Deus, de agradar a Deus. Porque se não houver isso, irmãos, eu não consigo explicar a salvação para você, entendeu? Eu não posso simplesmente viver um cristianismo, querido, onde não haja dentro de mim um desejo de realmente servir a Deus. Não tem como explicar isso, querido, em alguém que hipoteticamente tem o Espírito Santo habitando dentro dele, entendeu? Quando eu olho para tudo que Deus fez por mim, irmãos, o sentimento é gratidão. O sentimento é querer fazer alguma coisa, não para retribuir, não para pagar aquilo que Deus fez, mas fazer para agradecer, fazer para agradar a Deus aquilo que Ele fez. Eu creio que esse deve ser o nosso desejo, a motivação do nosso coração. Ninguém faz as coisas, irmãos. E aí eu vou finalizar aqui com um gancho aqui, que não sei se tem a ver, mas eu acho que cabe nesse momento. Eu não faço as coisas pensando, ou para vocês exatamente, pensando em agradar vocês. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não prego pensando em agradar vocês. Não há no meu coração essa preocupação.
Não vou mentir para vocês, não, entendeu? Eu prego pensando em agradar a Deus. Eu prego porque tenho a convicção que Deus me chamou para pregar. Então, nós não fazemos a obra, irmãos, de Deus para agradar pessoas. Isso deveria ser riscado da nossa vida, entendeu? Qualquer pensamento, qualquer plano de fazer e em fazendo querer agradar as pessoas, não, querido, de maneira alguma. A gente faz para agradar a Deus. A gente faz por amor a Deus. Se as pessoas vão gostar ou não, isso é uma coisa que não cabe a mim ficar cogitando, pensando, planejando, de maneira alguma. Nós fazemos para agradar ao Senhor. Nós fazemos para manifestar o nosso amor a Ele através daquilo que nós fazemos, né? O bom seria, eu lembro de um pastor amigo meu, eu gosto muito de pensar naquilo que o pastor Paulo Sérgio me disse uma vez. Ele estava chocado porque ele diz assim: Edilson, a igreja gosta de um pastor que fique no pé, empurrando, brigando, e quando na verdade tudo deveria ser feito por amor, deveria fazer por gratidão, né? Naquela época eu não entendia isso, né? Hoje eu entendo como pastor. Vocês funcionam mais na base do empurrão, entendeu? Tem que estar empurrando o tempo todo. O líder tem que estar empurrando o tempo todo. O líder de célula. Eu vejo o pessoal na célula falando, comunicando, incentivando aquela coisa. Parece que a gente só funciona se for na base do empurrão, irmãos. O nosso amor por Deus é tão fraco que eu preciso de alguém estar o tempo todo me dizendo o que eu tenho que fazer, me empurrando para eu fazer aquilo que eu sei que é minha obrigação fazer. Falta um pouco de amor a Deus, irmãos, na nossa vida. Falta um pouco de gratidão a Deus na nossa vida. Porque se houvesse isso, nós não precisaríamos de ninguém. Olha, querido, eu tenho provavelmente aí uns 25 anos de convertido. Eu nunca precisei. E eu não falo isso para parecer muito espiritual. Eu falo isso só porque é uma realidade, é um fato. Eu nunca precisei, irmãos, de alguém no meu pé, mesmo quando eu era só ovelha, né? Alguém no meu pé para dizer o que eu tinha que fazer. Não, nunca precisei. Eu sempre tive a atitude, né, de querer fazer alguma coisa, de querer ajudar. Às vezes a gente erra querendo fazer certo. É um fato isso. Mas eu prefiro alguém que erre porque ele está fazendo as coisas do que alguém que fica o tempo todo precisando ser empurrado, empurrado, empurrado. E aí parece que gosta que o pastor brigue com ele. Eu não entendo isso, irmãos. Em toda a minha vida de crente, eu recebi uma visita pastoral para tratar de um problema comigo. Em 25 anos de convertido, eu recebi uma visita. Um grupo de irmãos que eu liderava chegaram para o pastor e disseram: Pastor, nós gostamos do Edilson, mas ele tem esse e esse defeito. Queria que o senhor intervisse aqui. E o pastor foi na minha casa. Isso foi no meu primeiro ano de convertido, irmãos. Nunca mais, nunca mais. Entende? Sempre fui amigo dos meus pastores, sempre estive presente com eles, mas nunca recebi visita para o Edilson está dando problema e eu vou lá para. Nunca, nunca, nunca na minha vida. Ou o Edilson se afastou da igreja, sumiu, está com uma semana, duas semanas. Irmão, isso nunca aconteceu comigo. Eu não sei o que que é isso. Esse negócio de ficar ligando para o irmão, irmão, por que que você não apareceu na igreja no domingo? Não vi sua foto na célula? O que está acontecendo? Irmãos, isso nunca aconteceu comigo. Eu faço isso quase toda semana com alguns de vocês, mas eu nunca fizeram comigo isso, entendeu? Eu creio que isso reflete um pouco o nosso amor para com Deus, irmãos. Quando nós amamos, nós queremos agradar. Quando nós amamos, a gente se esforça para fazer, para dar o nosso melhor. Tá? Você coloca de pé, por favor, em nome de Jesus.